Vamos começar a aula 22 do dia 1 de dezembro. A gente está estudando esse arquivo aqui. Praticamente terminamos de abordar essa parte aqui e já vamos para a parte 2. O que nós fizemos foi definir condições para que uma função fosse diferenciável no plano complexo. E para as funções complexas, ser diferenciável significa ser analítica. Então, você vai encontrar nessas notas de aula a referência à propriedade de ser analítica o tempo inteiro, porque é a mesma coisa. É interessante, no entanto, notar que essa é uma propriedade das funções do plano complexo. Nós demonstramos que uma integral de uma função complexa num caminho fechado, ela dá zero se a função for diferenciável dentro desse caminho. Então, a singularidade é um ponto onde a própria função não existe, ou a derivada não existe. Tem algum problema nesse ponto, né? A gente estudou algumas na aula passada, do logaritmo, o branch cut do logaritmo, a singularidade da função 1 sobre z, que é isolada na origem, né? Se ela for isolada, significa que ela é apenas um ponto. Você pode ter mais que uma. Pode ter várias singularidades isoladas. Então, existe uma região em torno dela em que a função é analítica, tá? Se ela está isolada. Apenas nela você tem problema. O que a gente faz, então, para poder tentar completar uma integral de caminho da função, que agora não é mais diferenciável em todo o interior do caminho, a gente usa aquele mesmo expediente de trabalhar num caminho que vá no sentido horário pela parte exterior e volte no sentido anti-horário pela parte interior, tá? Uma maneira de enxergar isso, e que é muito comum em vários textos da literatura, dos livros, é ligar esses dois caminhos por um caminho de ida e volta, que a volta passa praticamente por cima da ida, argumentando que como uma função analítica dentro desse caminho, não vai ter efeito nenhum a não ser a ida e anular a volta, tá certo? Mas isso não é necessário, a gente pode simplesmente definir um caminho que encerre uma região deste tipo. Aqui no caso eu desenhei uma região anular, tá? Tem um furo no meio, a região plana, mas pode ser um caminho tortuoso. Em geral, a exigência sobre o caminho é que ele seja suave por partes, tá? E, novamente, eu estou me referindo à função ser analítica porque é uma consequência dela ser da classe C1, que a gente chama, que são as funções continuamente diferenciáveis, tá? Mostra-se, a gente não vai mostrar aqui, pelo menos não do ponto de vista rigoroso, apesar de que algumas sugestões vão aparecer, que as funções que são C1 no plano complexo são analíticas também, tá? Tem outros termos, holomórficas, que se aplicam aí para quem fizer um curso de análise, por exemplo, e estudar isso com um pouco mais de detalhes. Nós queremos usar essas propriedades. Na aula passada também chegamos à integral de Cauchy. A gente demonstra, e eu demonstrei na aula passada, que essa integral, se o caminho abraça a singularidade, ou seja, se a singularidade é interior ao caminho, você retorna a função no próprio ponto aqui, z. Então lembre, a função f, ela é analítica em z, tá? O integrando não é analítico em z, ele tem a singularidade porque tem um denominador. Então a função é bem definida em z e essa integração relaciona, né, essa razão aqui com o próprio valor da função. Veja que tem uma divisão por 2π vezes i aqui. Há um comentário aqui nessa parte aqui textual, que a função f de z, ela pode ser determinada em qualquer z de uma região analítica, bastando conhecer os valores dela num contorno. Se eu quiser fazer isso no computador, por exemplo, vamos supor que eu vou efetuar essa integral em uma máquina. Eu só preciso saber os valores de f de z ao longo do contorno para poder computar isso aqui. Os z's eu vou escolhendo internamente o contorno e vou determinando os valores de f internamente, apenas a partir dos valores que eu conheço no contorno.
Essa é uma propriedade que é interessante, realmente, né? O cara pode se perguntar como é que pode. Bom, isso é uma classe de funções aí que relativamente nem é tão grande assim, mas elas aparecem aos montes na nossa vida de física, que elas são soluções únicas de equações diferenciais parciais ou ordinárias, e que a gente sabe, né, tem teoremas de unicidade, né, que uma vez dadas as condições de contorno, ou seja, valores em algum contorno, que é nada mais, nada menos do que isso, que são condições de contorno, você tem que a solução em todo o espaço está determinada. Então, isso não é algo que seja assim, do ponto de vista assim, da surpresa, que seja tão diferente do que a gente vê. Mas tem mais coisas, aguardem os próximos capítulos, tá? Aqui tem um exemplo aqui em que você tem essa integral aqui para fazer, tá? Aqui você tem mais de uma maneira de tratar isso aqui. Você pode separar isso aqui, né? Porque isso aqui é um produto que se separa numa soma, tá? E aí tratar o 1 como uma função analítica. O 1 é uma função analítica, né? Uma constante. Então você pode usar o teorema ou a integral de Cauchy para calcular essas integrais, tá? Aqui está a solução, tá vendo? Mas, na verdade, como eu separei os caminhos, eu não preciso nem fazer a separação em frações parciais, né? Porque nesse caminho aqui, olha só, a singularidade está em Z1, o Z1 está aqui dentro. Então tem uma parte só que é não analítica, que é essa parte aqui. Essa parte aqui é uma função f de z analítica. 1 sobre z menos z0, nessa região aqui, é analítica. E 1 sobre z menos z1, nessa outra região aqui, é analítica também. Então eu posso tratar no caminho C0 e no caminho C1, né? C0 e C1. Eu uso aquela fórmula, não preciso fazer praticamente nada, nem separar em frações parciais, eu já conheço o resultado. Está aqui a dica de como você... Agora, isso aqui é outro jeito de fazer que eu sugeri, né? Que você separa, afinal de contas, em frações parciais. E, ao separar em frações parciais, quando for fazer uma de cada vez, essas integrais, trato um como sendo a função analítica. Não, na verdade, vai dar 1 ou menos 1, vai dar o resultado aqui de cima, né? Porque o 1 vai dar o f, é sempre 1, né? Está tudo consistente aqui, tá? As três integrais aqui são consistentes umas com as outras, tá? Muito bem, vamos então para aquela nota de aula número 2 dessa leva, onde a gente vai tentar classificar as singularidades. Então está aqui, repetindo aqui a integral de Cauchy. Primeiramente, vamos fazer uma operação sobre essa integral de Cauchy. O que eu faço? Eu derivo essa integral de Cauchy. Derivo f de z com relação ao z. Uma vez, duas vezes, três vezes. E vamos convencionar uma notação aqui, em que a enésima derivada fica entre parênteses em cima, como se fosse um expoente, mas não é. Está entre parênteses, vai ser um índice de derivação. E que a zerésima derivada é simplesmente a função. Uma convenção muito comum que a gente está adotando aqui também. Então, se eu derivo o lado direito, eu tenho como derivar o lado esquerdo, porque o z só aparece aqui dentro, no denominador. Então, eu sei derivar isso aqui. Eu vou vir com uma derivada que não enxerga a z', não enxerga essa integração. Então, aqui a gente pega e vem com a operação de derivação, e aqui o que a gente faz? Aqui tem um expoente menos 1, né? Então você vai fazer a regra de cadeia, isso aqui vai dar esse parênteses a menos 2, aí você tem que derivar em relação ao que está dentro do parênteses, vai dar um sinal de menos 1. Se você for fazendo, você vai ver que a enésima derivada vai fazer surgir um n aqui, inteiro, né? O número de vezes que você derivou, adicionado ao 1, que é o expoente da integral de Cauchy. E do lado direito, além da derivada que você aplicou, você tem o fator resultante da queda desses expoentes aqui sucessivos, tá? A parte que muda o sinal, ela acaba se cancelando com o próprio sinal da regra de cadeia que tem aqui, que é menos. Então eu sugiro que você faça, se você
não consegue ver isso imediatamente, você confira isso aqui, faça as derivadas e tente demonstrar, por exemplo, por indução, que se vale para um, vale para o próximo, e valida para um deles e pronto, demonstra por indução matemática. Essa expressão aqui, ela sugere o seguinte, sugere que, conhecendo a primeira derivada e sabendo que ela existe, todas as outras podem ser construídas. Mas veja, você precisa garantir que você consegue completar essa integral. Então, se você for olhar com minúcia as condições para que essa integral seja completável, você vai acabar, num dos passos, tendo que admitir a existência da próxima derivada. Então, isso aqui ainda não é uma demonstração que a função sendo diferenciável é também analítica, né? Só para comentar como essa propriedade de ser diferenciável para as funções complexas, ela é restritiva, né? Ela é mais forte essa condição do que nos outros cenários, tá? Aqui você vai ver também, bom, eu já falei isso nas aulas anteriores, né? Mas ela ser analítica implica que as funções que a compõem de duas variáveis também são o u e o w, mas nem sempre as funções analíticas no plano podem compor funções analíticas complexas, tá? A maioria faz, mas tem algumas que não. Eu já comentei isso. A ideia nessa parte aqui é estender essa relação, porque eu fiz ela para n maior ou igual a zero, né? Como é que eu fiz isso? Derivando. Então, não tem sentido derivar um número negativo de vezes. Então, quando a gente obteve esse resultado aqui, foi por um número contável de derivadas, que é um número inteiro positivo. Maior ou igual a zero, sendo que n igual a zero é a própria função, sem ter derivado. Tá? Então, essa relação vale para esse ramo aqui dos inteiros. Não, mas é trivial estender para o ramo negativo, claro que sem derivar. Né? Simplesmente porque qualquer potência que seja menor que zero, menor que zero significa a partir de menos 1. Tá? Quando n é menos 1 aqui, não aparece o denominador, então a integral está sendo feita sobre uma função analítica dentro da região. Portanto, ela dá zero. Quando o n é menos 2, por exemplo, você tem menos 1 aqui embaixo, portanto, esse denominador agora vira numerador, ele passa para cima multiplicando. E aí você também não tem mais a divergência no denominador. E qualquer número negativo, nessa condição aqui, acarreta essa propriedade de você transformar o que antes era um integrando com uma singularidade, agora num integrando sem singularidade, completamente analítico na região de integração. Portanto, esse zero aqui, tá? Se justifica. Ou seja, a gente estende esse resultado para todos os inteiros sem nenhum problema. Novamente, aqui nas notas de aula eu fiz, por alguma razão, fiz questão de apresentar o mesmíssimo resultado, só que chamando, em vez de dizer linha, de z e dizer zero. Mas isso é uma questão absolutamente formal, menos que formal ainda, é só de notação mesmo. Mas é que a gente vê muito na literatura desse jeitinho aqui, tá? Então vamos agora a uma parte que começa a aparecer, a fazer diferença, que tipo de singularidade que a gente tem. Tá? Que é tentar definir uma série que não é uma série de Taylor, tá? Ou seja, a gente vai tentar definir séries justamente no entorno das singularidades, que não dá para fazer com Taylor, você sabe, né? Quando existe a singularidade, não tem série de Taylor naquele ponto. Tem um exemplo de função que eu poderia dizer para vocês numa prova, por exemplo, né? Onde estão as singularidades dessa função. Então você tem o corte que eu já comentei, que eu tenho comentado do logaritmo, né? Que é um branch cut. E esse denominador traz mais duas singularidades aqui isoladas, o i e o menos i. Então, claramente, são singularidades de natureza diferentes.
Essas aqui são isoladas, esse aqui é um branch cut. Vamos ver o que isso acarreta. Se elas forem isoladas, a gente vai tentar escrever uma série que chama-se série de Loran para a função, tá? Então vamos postular aqui que essa série é dada assim, ó, uma função que tem singularidades Z0. Então imagina que ela tem uma singularidade Z0, pode ter mais que uma, mas aqui vamos considerar uma para ficar bem definido. Você escreve assim, uma soma de menos infinito até mais infinito, de um coeficiente que eu quero determinar quem vai ser, vezes z menos z0. Então você vai notar o seguinte, se eu separar essa soma na parte positiva e negativa dos inteiros, como está sendo feito aqui, ó. Então, como é que fica a parte negativa, que é essa primeira aqui? Ela vai ficar assim, ó, a potência, como tem um n negativo, vai para baixo positivo aqui. E o n tem que ficar negativo, porque agora eu estou usando somar nos índices positivos. Então, eu posso obter a mesma soma, né? Só que agora as duas somas são positivas. E a parte positiva lembra um pouco a série de Taylor aqui. Se esses ANs existirem, você tem uma parte que é totalmente analítica, né? Aqui, essa parte aqui, essa aqui não, essa aqui tem a singularidade, Z0. Então você tem diversos coeficientes. Essa série pode parar, por exemplo, ela pode chegar num N aqui, ela corta. Tá? Então nós vamos comentar o que acontece, por exemplo, quando eu escrevo esse integral aqui, que eu já aprendi a fazer, só que agora, veja bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pondo essa integral aqui em cima, isso aqui já não é, eu não posso usar aqueles resultados a partir da integral de Cauchy. Por que não? Porque essa função aqui, ela tem singularidades na região de integração, tá? Eu estou querendo saber o que acontece agora. O numerador tem singularidades, tá? Mas veja, eu vou substituir a expressão que eu tenho para o f de z aqui. Tá? O que acontece? Eu tenho essa soma, e o que eu fiz aqui? Ó? Veja aqui, eu troquei o n por k, na verdade, z0 a menos k no denominador é o mesmo que z menos z0 a k aqui no numerador, tá? Que é o que tem dentro da série. Muito bem, agora eu tenho uma integral que eu sei fazer. Por quê? Porque eu tenho aquele resultado, né? Que quando eu tenho um n aqui mais 1, eu tenho a enésima derivada. Né? Então eu tenho a n menos késima derivada. De quem? Do cara que está no numerador, que é o 1. Então ele vai dar zero para a maioria dessas derivadas. Vamos ver aqui. Aqui tem o que eu falei, como é que isso aqui pode ser escrito assim. Então veja, escrevi aqui o que eu tinha dito, né? Usando então aquele resultado a partir da integral de Cauchy para as derivadas. Está aqui, esse cara aqui faz o papel do n, agora é n menos k, né? Então está aqui o n menos k fatorial e a derivada enésima menos k do 1, se n menos k maior ou igual a zero, e o zero que a gente estendeu, né, o resultado, se o n menos k for menor que zero. Então usamos os resultados que a gente tinha obtido aqui. E aqui a gente vai notar o seguinte. Bom, toda vez que o n for menor que k, isso aqui dá zero. Ótimo. Mas veja, isso aqui é uma derivada de uma função constante, é o 1, né, que está no numerador aqui. Ó. Então, a não ser quando n é igual ao k, eu tenho zero, então eu vou pegar a própria função, e veja que o n menos k fatorial, zero fatorial é definido, né? Vale 1. Isso aqui vai dar zero também, a não ser quando o n for igual a k. Então, o resultado dá zero para n menor que k e para n maior que k, e só dá 1 quando n é igual a k. Essa é a famosa função delta de Kronecker, né? O delta de Kronecker, delta nk, está aqui. Tá certo? Então você obtém
esse resultado aqui para essa integral, que poderia ter sido obtido independente disso aqui estar dentro de uma série ou não. Tá? Circunstancialmente, nós fizemos essa conta nesse contexto porque apareceu na série. Mas é uma propriedade que quando o f que está no numerador é 1, por ele ser constante, vai valer. Tá? Sempre. Se fosse só o n aqui, isso aqui seria del n0, né? Que é a mesma coisa que está aqui. Então veja, quando eu substituo isso aqui lá na série, cadê ela? Aqui, ó. Eu tenho uma soma sobre todos os inteiros, né? Mas essa soma tem um fator aqui que é um delta nk, né? Ou seja, ela, de todos os casos aqui, sobrevive só aquele que é igual a n. Então, vai dar só o an aqui na saída, sobre 2π. Cadê? Aqui, o 2π está desse lado, né? E o an está aqui. Tá certo? Esse é o resultado. Então, por que esse resultado é importante? Porque ele está exatamente onde a gente queria que ele tivesse, né? Ele determina os coeficientes da sua série. Então, se um f de z tem uma série de Loran, agora o f de z não é necessariamente analítico, tá? Essa integral aqui é a integral que projeta os coeficientes da série de Loran. Tem uma maneira de fazer. Claro que essa é uma integral de caminho, né? Você define um caminho em torno da singularidade, que é uma singularidade isolada. Vamos definir agora, nesse contexto da série de Loran, o que é resíduo, tá? A gente dá um nome de resíduo ao A-1 dessa série de Loran. Então ele pode ser zero. Uma série, por exemplo, de Taylor, que não tem parte negativa, o A-1 é zero. Todas as funções que têm série de Taylor, uma determinada região, também tem resíduo nulo. E por que a gente chama de resíduo, né? Fica aquela curiosidade do cidadão com esses nomes, né? Resíduo é um negócio que sobra, né? Que eu reciclo. Por que chama resíduo? Você já vai ver já. Já vai ver já, tá? Porque, na verdade, ele é realmente um resíduo. Quando você passa uma integral em cima do f, em vez de tira esse denominador daqui, você vai ver que de todos que poderiam sobrar, vai sobrar o A-1. Vamos fazer uma inserção aqui para esclarecer por que eu disse que uma integral direta sobre f de z dz resulta no A-1. Isso é fácil de ver, porque se você colocar o n igual a -1 aqui, essa potência fica sendo igual a zero, portanto o denominador desaparece, gerando então uma integral direta de f de z dz. Como eu pus o n igual a -1, é o A-1 que sobra aqui. Em seguida, nós vamos classificar as singularidades nos nomes que são utilizados e que distinguem as propriedades importantes de cada uma delas. Singularidade não isolada, como exemplo, eu reiterei aqui, desde das aulas anteriores, o branch cut, o corte. E a singularidade isolada, que vai aparecer com mais frequência para nós, tem três tipos. A singularidade removível, o polo de ordem n e a singularidade essencial. Esse aqui é o mais interessante aqui de todos, tá? Para nós aqui. Esse que está no meio. Polo de ordem n, em especial o polo simples, que é o polo de ordem 1. Tem uma nomenclatura, inclusive, especial para ele, quando ele é de ordem 1. A singularidade removível, ela é quase que um artifício. Já está no nome, você consegue remover redefinindo a função. O exemplo de uma função que tem uma singularidade removível é o seno de x sobre x, ou nesse caso, seno de z sobre z. Ela não está definida na origem, mas você pode defini-la como sendo 1 na origem, que aliás é o limite de seno de z sobre z na origem. Então, a singularidade removível, na expansão, você também pode definir assim, ela não tem os ANs negativos. Mas veja, isso aqui vai nessa direção, mas não volta, tá? Ou seja, se você não tiver os ANs negativos, não quer dizer que você tem singularidade removível.
tem várias funções analíticas no plano inteiro, como E elevado a Z, por exemplo, ou os polinômios, né, Z ao quadrado, Z, e que tem essa propriedade aqui e não tem singularidades nenhuma isolada, nem não isolada. Tá? Então, isso aqui acontece também para a singularidade removível. Tá? Então, quer dizer, a singularidade removível é quase uma não singularidade. O polo de ordem n, ele tem essa definição aqui. Todos os A's de n negativo são nulos para o valor de n menor que esse menos n grande aqui, onde o n é um inteiro positivo. E a gente chama esse n grande da ordem do polo. Tá? Então, polo de ordem n. O polo de ordem 1, ele tem essa nomenclatura de polo simples também. É bem referido assim. E, finalmente, a singularidade essencial. Essa aqui é encrencada. Tá? Você não consegue lidar com ela tão bem, não. Você fica longe dela. Então, como é que se define? Para qualquer n inteiro e positivo, sempre existe algum nzinho menor que menos n, tal que o coeficiente seja diferente de zero. Ou seja, os coeficientes da parte negativa, né, que aparecem as singularidades, eles vão até infinito, mesmo que tenha alguns deles que sejam zero. Tá? Pode ter alguns que sejam zero e depois volta a ter outros maiores que deixam de ser zero. Tá certo? Então, essa é a classificação. Vamos dar um exemplo aqui de singularidade removível, diferente daquele que eu mencionei, do seno de Z sobre Z. Essa função aqui, ó, f de Z, é uma função que é definida de modo artificial, E elevado a Z menos I, sempre que o Z está longe do I, e I quando o Z está em cima do I. Então, o que acontece? Essa função, ela não tem nenhuma singularidade. Quando você põe Z igual a I, ela dá 1. Mas aqui eu fiz ela dar I, por definição. Então, para remover essa singularidade, que agora existe, né? Porque o que acontece? Isso aqui, o limite dela está diferente dela. Então, eu causei uma descontinuidade aqui. Basta redefinir a função, tiro o I. Tá? Se eu quiser deixar ela contínua. Então, por isso que é removível. Tá? É assim. Elas não são muito interessantes mesmo. Tá? Não se preocupe. Você pode pensar em outros exemplos. Então, seno de Z sobre Z é 1. Cosseno de Z sobre Z, não. Cosseno de Z sobre Z tem um polo simples na origem. Tá? Porque cosseno de Z vai para 0. Vai para 1, perdão. Quando o Z vai para 0. Né? O cosseno de Z vai para 1 quando o seno de Z vai para 0. Então, se você dividir ele por Z, o cosseno de Z sobre Z tem uma singularidade que é um polo simples. Outro exemplo de polo de ordem n. Aqui, ó, imagina uma função cuja expansão, a série de Laurent, seja essa aqui. Ó. Ela começa com um nzão aqui, depois vai diminuindo, até chegar nesse aqui que é 1, depois já começa com 0 aqui em cima já. Essa parte aqui é analítica. Essa aqui é tudo com singularidade, tá vendo? E veja que o valor máximo que aparece, então, na parte negativa da série, é o que dá a ordem do polo, tá? Então, é o mesmo valor aqui, Z0, 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 então, é uma singularidade. Tá? Tem funções que são assim? Tem. Lembra que você calcula esses coeficientes com aquela integral lá que eu demonstrei acima, né? Deixa eu voltar aqui nela. Daqui, ó, o AN é dado por essa sequência de operações aqui. Pega o F, que tem singularidades, completa essa integral aqui em torno da singularidade, o caminho abraça a singularidade, e isso vai te cuspir o coeficiente. Então, isso aqui pode, depende da natureza da singularidade, pode dar
Esses casos estão aqui. Tá? O polo de ordem n, por exemplo, seria assim. Todos esses caras são finitos, mas daqui por menos infinito, né, quando o n vai para o lado esquerdo aqui, está tudo zero. Então esse é o polo de ordem n. Deixa eu ver aqui se eu vou dar sequência ainda hoje a essa parte, porque a gente está andando bem, ou se eu vou tirar dúvidas e olhar os exemplos, tá? Bom, eu não estou falando aqui ainda, mas é uma propriedade interessante. Você vai perguntar, professor, como é que eu faço para... Tem que expandir, escrever a série de Loran toda vez para saber até onde ela vai, para eu dizer que a singularidade é de ordem n, ou de ordem 1, 2 ou 3, né? Ou não tem singularidade, eu preciso fazer isso? Não. Deixa eu subir aqui o quadro. Isso aqui é interessante. A parte de operar essas coisas é bem mais simples do que a análise, tá? Para o nosso bem. A análise é um pouco densa, como vocês devem estar percebendo, e também nas aulas anteriores, mas uma vez estabelecidos certos resultados, que a gente tem que decorar mesmo, se quiser lidar com isso, ou então deixar no manualzinho, entender também, claro, né? A análise. Então, imagina que um f de z, eu te digo que você encontrou uma singularidade aqui isolada no ponto z0. Ou você mesmo constatou isso. E você quer agora saber de que ordem que é esse polo. Se é um polo, né? Pode ser uma singularidade essencial. Então, como é que você faz? Vai ter que ficar expandindo e calculando aquelas integrais? Não. Você pega o lugar que tem a singularidade aqui e multiplica por z menos z0. Você vai tentar para vários n's aqui. Você vai tentar para n igual a 1, 2, 3, né? E vai fazer o limite disso aqui, justamente para o ponto onde tem problema. Então, o que acontece? Se você multiplicar por z menos z0 e o limite passar a existir, você pode parar, porque é um polo simples, é uma singularidade isolada de ordem 1. Então você vai tentando, não eliminou, multiplica com n igual a 2, z menos z0 ao quadrado. Se eliminar, ou seja, se o limite passar a existir, trata-se de um polo de ordem 2, e assim sucessivamente. Então, não precisa ficar integrando a função e obtendo os coeficientes. Dá para fazer esse teste, e é garantido que esse teste, eu vou demonstrar por quê, claro, na aula que vem, mas eu já estou antecipando, porque aqui tem um exemplo interessante aqui, que já está sugerindo o resultado, inclusive, e eu vou mostrar para você antes de chamar o final da aula, que agora estou tentando dar aulas um pouco mais curtas, como eu prometi no começo. Está aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é bem típico, né? Porque você olha para essa função, é um seno, tem um monte de singularidade. Toda vez que o z for um múltiplo inteiro de π, inclusive 0 vezes π, né? Isso aqui estoura. Por quê? Porque o denominador vai para zero. Então tem infinitas singularidades, né? Agora, elas estão isoladas. Estão no eixo real, porque k vezes π é um número real, né? Número inteiro vezes π é um número real. E se você desenhar o eixo x, né, que a gente pode fazer aqui usando o quadro, ver se eu consigo subir isso aqui, mas está no fim da página. Não tem problema. Se a gente desenhar o eixo real,
Está aqui o eixo. Vamos desenhar um plano complexo, pronto. A gente, às vezes, quando tem mais variáveis, põe um Z assim, só para dizer que é o plano Z, é o plano da variável Z. Então, o que eu estou te dizendo? Que isso aqui é zero, né? Esse aqui é π, esse aqui é 2π, esse aqui é 3π, e aqui é a mesma coisa, né? Menos π. Tá. Então, nesses pontos que eu desenhei aqui no eixo real, essa função que está logo acima, está logo aqui acima, né? Na página, ela tem problema, tá? Então mas veja, são isoladas, né? São isoladas. Se você olha, cada uma está quietinha no seu canto, não estão nem perto uma das outras. Então você identificou as singularidades, muito simples, né? Só identificar qual lugar o denominador é zero, beleza. E agora você tem que responder qual a ordem desses polos. Eles são singularidades essenciais, eles são polos, são singularidades removíveis, afinal de contas. Então veja, se eu multiplico pelo z menos kπ em cima, é a primeira tentativa, né? Eu pego o z menos z0, que no caso é kπ aqui, tem vários, elevado a 1, e faço o limite. Ora, mas esse limite, ele existe. Se você quiser, você calcula ele usando o L'Hopital mesmo. Deriva em cima e embaixo. Ele vai dar isso aqui, ó. Menos 1 elevado a k. Então, são polos simples, tá? São 9 e 11 agora. Eu vou dar uma paradinha e claro que eu vou abrir, aproveitando que hoje tem uma frequência um pouquinho mais maior do que comumente tem sido, para tirar dúvidas. Se vocês quiserem esperar eu parar a gravação, mas inicialmente eu deixo a gravação rolando para que, se for dúvida sobre a aula, fique registrado, tá? Ô, professor, Diga. quando o senhor definiu aquela integral de a de Cauchy, se não fosse analítica a função, daria para fazer algo similar ou aquela coisa só vale para se a função é analítica? Aquele resultado é para função analítica. Não, sim, o resultado sim, mas tem um resultado similar para caso não for analítica? Tem um que a gente viu aqui, né? Estou subindo aqui para te mostrar. Bruno, né? Isso. Olha aqui, quando eu calculo os coeficientes do f de z, é uma função que pode ter singularidade essencial, inclusive, esse zero aqui. Mas, ou seja, vai ter infinitos ANs diferentes. Para cada n que eu tomar aqui, vai dar um AN diferente de zero. Tá? Então, o f de z nessa integração aqui, ele não é analítico, em princípio. Tá? Se for analítico, vai dar zero para a parte negativa, né? Toda vez que o n for menor que zero, vai dar zero. Se o f de z for analítico. O que é um pouco trivial de ver aqui, né? Toda vez que o n for menor que zero, isso aqui sobe, né? Esse denominador sobe. E aí fica dependendo do f ser analítico ou não, isso aqui dá zero. Se o f for analítico, também dá zero. Mas, em geral, esse resultado é mais geral do que a integral de Cauchy, e você tem que a integral de uma função não analítica dá os próprios coeficientes da série de Laurent. Eu acho que talvez seja nessa direção que você estava perguntando. Sim, ficou mais claro agora. Obrigado, professor. Okidoki. Então, eu vou desligar a gravação e vocês quiserem tirar dúvidas sobre outros assuntos, então espero o sininho, né? Que eu estou apertando o botão aqui.